Técnicas de soldagem. Nós iremos passar para você algumas técnicas de soldagem dos componentes que compõem a placa-mãe, ok? Esse aqui é o capacitor cerâmico. Nós vamos tirar ele usando o ferro de solda. O ferro de solda, ele tem que estar em aproximadamente 350 graus. Por quê? Porque a maioria das placas de notebook são soldadas com solda LED free, ok? E por ser solda LED free, ela é um pouco mais, exige-se um pouco mais de temperatura para retirar o mesmo. Primeiro nós temos que colocar a ponta de ferro no lado e no outro. Antes colocar fluxo, ok? E depois que ambos os lados estiverem amolecidos, esse lado e esse aqui, ó, você faz a remoção, ok? Cuidado para não quebrar a trilha nessa hora. O processo de soldagem é parecido. Coloque-se um pouco de fluxo, usando uma pinça estática, pontiaguda. Caso você suspeite que não esteja soldado, você pode colocar um pouco mais de solda aqui, ó, ou aqui, ok? Nós vamos retirar agora um transistor. Sempre nós temos que usar o fluxo, é de suma importância. Então a técnica é colocar solda em ambos os lados, e com o ferro de solda você vem desse lado e no outro, ok? Nesse lado e nesse, passando aqui, ó, aqui e aqui, ó, certo? E por ser solda LED free, ela se solidifica muito rápido. Tem que ter um pouco de paciência e puxar somente quando você tiver certeza que todos os três lados estejam completamente líquidos. Se você tiver alguma dificuldade, você pode aumentar um pouco a temperatura do seu ferro de solda, graduar para 380 ou até mesmo 400 graus, dependendo do tamanho da peça e dependendo também da quantidade de aterramento que tem ao redor do componente. Porque quando você tem um aterramento ao redor do componente, ele funciona como se fosse um dissipador. Ele suga o calor para si, ok? Fazendo com que a placa-mãe ou a área da placa-mãe que está sendo retrabalhada, ela chegue à temperatura gradualmente, só depois que toda a região estiver completamente com a temperatura ideal. Aí você faz a extração, ok? Toda vez, antes de usar o ferro de solda, ao ligar o ferro de solda, você tem que estanhar a ponta do ferro. Qual é o procedimento? Coloca-se solda na ponta do ferro e deixa por alguns segundos e faz a limpeza na esponja levemente umedecida, ok? Após o processo de soldagem, nós utilizaremos, nesse caso, nós podemos utilizar o álcool isopropílico, ok? Mas você mesmo vai perceber que o álcool isopropílico não limpa tão bem quanto a acetona. A acetona ela não deixa resíduo. E já o álcool isopropílico, dependendo também do teor dele, ele pode vir a deixar uma leve camada de resina. Passamos um
pouco de fluxo. Aquecemos esses pontos aqui, ó, esse ponto e esse ponto aqui, ok? E fazemos a soldagem. Na dúvida que esteja com pouca solda, você pode fazer colocar um pouco mais de solda nesse ponto aqui, para você ter certeza que está sendo bem soldado o componente, ok? Agora nós vamos utilizar a estação de ar quente. E nós colocamos uma ponta, uma boca da estação um pouco menor, da onde concentra-se mais calor, e o vento não pode estar muito forte. Tem que estar o mínimo possível para que quando a solda ela amoleça, não sopre com tanta força e os componentes ao redor sejam varridos pelo vento, ok? Então você tem que graduar a estação com o vento mínimo. Se você for iniciante, você tem que testar muito em placas sucatas, em placas que não sejam de cliente, ok? Nós iremos tirar o mesmo capacitor que foi retirado anteriormente, mas usando agora a estação, ok? O macete é esquentar, fazer um pré-aquecimento ao redor do componente para que a placa ela chegue à temperatura ideal. Não só o componente, porque se não fizer o pré-aquecimento, o componente ele vai chegar a temperatura muito superior do que a placa-mãe, ok? Então, o que acontece? Se não fizer o pré-aquecimento, pode-se tirar o componente, consequentemente trazendo as trilhas, danificando a placa-mãe, ok? Então, o macete é esse aqui. Esquenta-se a área e somente no lado dos componentes você passa o soprador. E de 3 em 3 segundos ou 5 em 6 segundos, você confira com a pinça, mexendo ele levemente, sem tanta força para não danificar as trilhas, ok? Nesse ponto aqui, ó. Para fazer a soldagem, você faz o pré-aquecimento na placa. Depois de pré-aquecido, você nitidamente tem a certeza que a solda já esteja líquida, você coloca o componente em cima e faz o aquecimento. Na dúvida, se você estiver com dúvida, ou você mede ele para saber se está realmente soldado, ou você complementa com o ferro de solda, colocando um pouco mais de solda para ter certeza que foi realizada uma excelente soldadura. Nós iremos retirar agora esses dois transistores aqui, ó. Esse e esse, ok? Qual o procedimento? Fazer o pré-aquecimento. Passar o fluxo, ou passar o fluxo do pré-aquecimento, não, a ordem dos valores não tem muita importância, ok? Porque o fluxo, ele ajuda muito na hora da soldagem, muito mesmo, tá entendendo? A função do fluxo, ela retém, ela recolhe o excesso de solda,
Por exemplo, se a solda estiver espalhada, se você passar fluxo e o ar quente, ela tende a se unir, a se concentrar, ok? Ela repele, ela tem o poder de repelir a solda, ok? E se o componente estiver colocado assim um pouco fora do lugar, ela consegue fazer esse movimento aqui, ó. Na hora quando se ligar, ela puxa exatamente colocando o terminal unindo com a ilha da placa-mãe, como se fosse um ímã, ok? Então o fluxo é de extrema importância. Qualquer componente que você for ressoldar ou soldar na placa-mãe, utilize o fluxo. E pós-soldagem você tem que fazer a limpeza, ok? Porque o fluxo, com o tempo, ele pode criar uma corrosão na placa-mãe. Perfeito? Aqui, ó. Soldagem perfeita. Nós iremos agora tirar o chip de áudio. Passa-se fluxo nas 4 extremidades do chip, com ar quente aproximadamente 300 a 350 graus, dependendo da quantidade de terra que tem no local. A terra seria esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui seria terra, ok? Se esse componente estivesse em cima desse terra, exigiria um pouco mais de tempo para tirar o processador, porque na hora da soldagem é o mesmo processo. Passa-se fluxo nas 4 extremidades. Se tiver, caso seja algum curto, você utiliza o ferro de solda para tirar o excesso de solda, para que todas as soldas estejam uniformes. Porque se uma estiver mais alta que a outra, possa ser que ela sirva como alavanca, fazendo com que a outro lado não seja soldado. Observando que a pinagem coloca somente o chip em cima e com ar quente, ele vai fazer a soldagem. Se tiver um pouco fora do lugar, o fluxo ele tem a função de facilitar jogando para em cima do terminal, em cima da ilha da placa-mãe, fazendo uma soldagem perfeita. Olha como é que ficou a soldagem. Após isso, limpeza com acetona ou álcool isopropílico. Nós vamos fazer agora a retirada desse componente aqui, que é um pouco maior do que o chip de áudio, ok? É o mesmo processo. Nesse caso aqui, por ele ser um pouco maior e nessa região aqui todinha tem vários componentes, fica um pouco mais difícil de você utilizar a pinça, perfeito? Porque possa ser que na hora de pegar o componente não tenha muita aderência à pinça e jogar espalhando, danificando toda a placa, ok? Nesse caso aqui, eu aconselho a utilizar a pinça vácuo, a não ser se você tem alguma técnica especial sem danificar os componentes.
posicionamos o chip na polaridade correta e com a pista levemente você passe para até acertar as 4 pontas. Feito isso, você pode utilizar o ar quente. Observe que nesses pontos aqui, ó. Nesses pontos aqui, observe que ele, olha, ele sentou agora. Ele sentou agora. Ok? Automaticamente ele afastou. Nós iremos tirar agora o soquete. Em alguns casos nós encontramos soquete quebrado. É muito difícil tirar ele sem danificar um pouco a peça, ok? Nós ressoldaremos essa parte aqui, tendo o máximo de cuidado para não passar em cima do componente, porque senão ele vai derreter por completo, ok? O processo de soldagem é o mesmo, passa a ser fluxo, centraliza ele e iremos ressoldar só essa parte aqui, mas tendo certeza que a peça nunca vai ficar como o original, ok? Mas a função continua sendo a mesma, somente a área externa dele que sofre uma pequena deformidade por causa do calor. Alguns componentes convencionais que é soldado do outro lado da placa, que não é SMD, nós utilizaremos essa técnica, porque é muito difícil mesmo, você tirar o componente usando somente o ferro de solda e o sugador. Porque, por se tratar de notebook, essa área aqui, ó, ela é muito curta, o buraco é muito curto, então é muito difícil você tirar o sugador. Então a técnica para tirar esses componentes convencionais é utilizando a estação de ar quente. Com a própria estação você pode tirar o excesso de solda para fazer uma nova soldagem com um novo componente. Encaixa-se o componente, vira-se a placa, segura com o dedo aqui, ó, nesse ponto aqui, para senão o componente cai, e baixa só um pingo de solda em qualquer canto, em qualquer terminal, para que o componente não caia, ok? E depois você pode fazer o processo de soldagem naturalmente.